Muito bom dia, amigo internauta que está acompanhando o site Folha de Maués, quarta-feira, 9 de novembro. Estamos aqui direto da Câmara Municipal de Maués, onde está ocorrendo a reunião entre o Poder Legislativo aqui da terra do Guaraná com a empresa, a Companhia de Bebida das Américas, Ambev. Está discutindo aí o preço do Guaraná da safra 2022. Vamos ficar acompanhando aí com imagens de Alisson Mota essa discussão aqui sobre o preço do Guaraná aqui no município de Maués, com imagens de Alisson Mota. Pautando e focando muito sempre no preço do Guaraná e no bem-estar do nosso produtor. O grande ponto que o vereador Luiz Carlos chegou foi no ponto em relação ao preço do Guaraná, que todo ano a gente tem uma série de demandas dos próprios agricultores, dos produtores de Guaraná, quando eles sempre trazem essa necessidade do preço da Ambev. Antes, Miriam, a gente tinha um problema gravíssimo ao nosso Guaraná, que era que o produtor entregava para o atravessador, e o atravessador ele entregava para a Ambev. Só que o atravessador, para ele, o interessante é lucrar. Então ele comprava o Guaraná barato e vendia num preço de 25, 30 reais para a Ambev, dependendo da demanda de vocês. Mas a nossa grande preocupação é a gente dar um preço justo para o caboclo que trabalha com o Guaraná, que planta, que colhe, que mantém a árvore do Guaraná de pé, que não é fácil. Hoje, se o produtor de Guaraná for colocar no bico da caneta quanto que ele gasta, ele não produz mais o Guaraná. E aí, Miriam, a nossa preocupação é justamente essa: a gente tentar manter o produtor cada vez mais informado em relação aos preços. Nós que andamos no interior, dona Miriam, a gente vem vendo o quanto é difícil para o nosso produtor manter o Guaraná. Muitos até abandonam a sua produção de Guaraná porque não conseguem. E a minha questão, dona Miriam, é realmente a gente ver como a Ambev pode dar esse suporte para o produtor do Guaraná. Por exemplo, a senhora disse que a Ambev ela tenta trabalhar o empoderamento do agricultor, que isso me deixa muito feliz de ouvir isso da senhora. Mas de que forma que a gente vai desenvolver esse empoderamento do agricultor, sendo que muitas das vezes o forno do nosso produtor, vereadora Martinelli, está furando, ele está furado, mas ele tem que produzir aquele Guaraná, ele tem que trabalhar com aquilo. E aqui, dona Miriam, eu faço somente uma sugestão: não seria trabalhar esse empoderamento chamando o produtor para vocês, dizendo: nós temos uma necessidade do Guaraná de vocês e nós queremos estender a mão para vocês. E de alguma forma, a Ambev, que é uma multinacional, uma grande empresa, na qual nós temos uma satisfação muito grande de ter aqui em Maués, mas a Ambev chamar os produtores e dizer qual a necessidade de vocês para que vocês produzam um bom Guaraná, para que vocês tenham essa boa produção e a gente possa contribuir. Talvez, dona Miriam, a Ambev possa, dentro do período, desse período de um ano, de repente chamar os produtores que vocês conhecem, vocês sabem quem são, e dizer: para vocês que produzem Guaraná, a Ambev vai incentivar vocês com um forno por ano, ou de tempo em tempo a Ambev vai patrocinar esse forno para vocês, a estrutura para vocês e um local mais adequado para vocês. Nós vamos, todo ano, o preço do Guaraná vai ser esse valor. E aí sim, dona Miriam, eu acredito que iria trabalhar o empoderamento do produtor nesse sentido. Ele iria se sentir muito mais valorizado quando ele vê que a Ambev estendeu a mão para o produtor, para o pequeno produtor. Mas de antemão, dona Miriam, seria esse o foco da reunião, o preço do Guaraná. Eu acho que
seria de interesse muito grande a gente ter essa reunião sempre, para a gente sempre definir o preço do Guaraná para o produtor. No mais, obrigado pela sua atenção, querida. Obrigado, vereador Paulo Rodrigo, pela... Bom, também são várias indagações, né? Eu acho que é bem pertinente o que você falou. É por isso que a gente acredita que treinamento, conexão e empoderamento financeiro é fundamental para construir essa agricultura que a gente quer, mais resiliente, melhorar os rendimentos no campo, gerar esse impacto que a gente quer em todo o ecossistema, não somente nos produtores, né? Quando você fala em preço, a gente está falando também de custo de produção, de sistema de produção. Não vamos pensar aqui que o cara vai viver vendendo um saco de Guaraná e vai ter a venda do ano todo. A gente tem que pensar em produção, meu amigo. Produtividade. Imagina se a gente tivesse produtividades iguais ao que nós tínhamos aos anos anteriores aqui da nossa existência na Terra, como que a gente ia alimentar tanta gente nesse mundo? E se a gente fosse considerar preço com essa produtividade antiga, todo mundo já teria morrido de fome, concorda? Então a gente tem que pensar em custo. Se eu pago um preço de R$10 para produzir alguma coisa, e eu diminuir o custo de produção desse produto, e ainda ganhando R$10, eu aumento o meu lucro. É isso que a gente tem que profissionalizar esse produtor. Quando a gente falou em produção orgânica, bacana, imagina pagar R$45, R$47 no Guaraná orgânico, que nem tinha mercado, hein, assim, né? E aí, o produtor que está produzindo lá, eu posso vender a 35, mas eu posso vender a 45. O que eu tenho que fazer? Ele tem que seguir umas regras, não é de qualquer jeito. Tem que seguir um sistema de produção que nem existe formalizado. Há 3 anos atrás, a gente vem trabalhando num sistema de produção da fazenda que seja possível replicar o produtor. Diminuir essa dependência do produtor de insumos externos. Se eu posso produzir insumos com resíduos e matéria-prima que a gente dispõe já ao redor da propriedade, na propriedade ou de fácil acesso, por que não? E é o que a gente está fazendo. Ontem eu recebi os 3 certificados orgânicos da Fazenda Santa Helena. Eu estou assim, feliz pra caralho, desculpa a expressão. É um dos maiores feitos que essa fazenda já fez. A gente tem pequenos produtores lá, a gente sabe o quanto é difícil certificar uma grande empresa como a Ambev, com uma cultura como o Guaraná, aqui. É muito diferente as exigências que se faz lá do pequeno produtor e da Ambev. É um negócio que chega a ser bem diferente, bem mais pesado. E a gente conseguiu. Por isso ainda, a gente está num aprendizado constante. A gente está produzindo insumo lá com resíduo de peixe lá do Valmor, com madeira, não sei o quê, várias coisas. A gente comprou várias coisas externas ainda, mas a gente quer diminuir essa dependência. A gente produz um aminoácido de peixe que, se eu fosse comprar um litro, custa R$70. Hoje eu consigo produzir esse aminoácido lá por menos de 10. Então, assim, a gente sabe que os desafios são enormes, não é só para a Ambev, é para cada produtor. Se ele quiser se manter como produtor, tem gente que eu sou muito franco em dizer, meu amigo, se você não está disposto a fazer o que precisa ser feito, mude de profissão, mude de área, seja mais feliz, vá buscar o que você realmente gostaria de fazer e buscar o recurso. Não é que não tem alternativa? Tem, sempre tem. Não está feliz com o Guaraná? Pode produzir outra coisa, não pode? Ninguém é obrigado a nada. Então a gente dá oportunidade e alternativas para que a gente mantenha. A gente não quer continuar a ser conhecidos pelo melhor Guaraná do Brasil. Quer ser conhecido pela terra do Guaraná? Então a gente realmente precisa unir forças nesse sentido. E como o Paulo Rodrigo falou, a questão de conexão com o produtor, a gente tem há algum tempo. Acho que eu estou há quase 20 anos nessa companhia e eu não tenho feito outra coisa. Era bem diferente o relacionamento que nós tínhamos antes e o que a gente tem hoje. E eu fico feliz de poder sempre contar com mais gente, né? Inclusive, como o Luiz Carlos acabou de falar aqui, a gente discutir estratégias juntas para a gente melhorar.
A gente sabe que tem projetos aqui da Ambev que investimentos de alguns milhões de reais no município. Aquele suporte que a Ambev dá, ela dá através desses projetos também. Quantos milhões de reais em projetos que a Ambev não fez nos primeiros 10 anos, 2013 a 2020, não, 2003 a 2013 e 2013 até será 2023. E a gente pretende continuar investindo, são mais de 7 milhões de reais por ano no Estado, e ele tem o maior foco em Maués. Agora, se é o melhor uso desse recurso, eu não posso afirmar, né? Mas o que cabe a nós, ou a Fazenda Santa Helena, fazer para melhorar o uso desse recurso, a gente tem buscado fazer. Aí cabe ao poder público também sentar com o governo do Estado, que é um convênio com o Estado, e direcionar recursos prioritários para a cadeia em Maués. A gente teve outro projeto, que é a Aliança Guaraná de Maués, que foge desse recurso que a gente já investiu, eram mais de 1 milhão e pouco por ano nesse projeto. A gente, em 2019, foi, Lucas, que a gente comprou pela primeira vez 100% do Guaraná rastreado dos produtores. Isso foi um grande feito. Agora, não adianta só a gente querer que a coisa seja certinha, o produtor também tem que querer. Às vezes a gente chama uma organização e ela mesma já começa a se fazer algumas coisas ali que não é a forma correta de fazer, mas a gente está dando oportunidade. Quando eu digo que a gente quer comprar desses produtores, a gente está querendo que eles se organizem, aumente o poder de barganha, de organização, o poder de ganhar mais com a venda direta. Tinha produtor que procurava, não, dona Miriam, não sei se pode vender direto. Claro que pode. O produtor pode vender direto, mas a gente orienta através das associações, senão fica meio bagunçado. Porque as associações precisam estar mais organizadas e conhecer cada produtor que estava ali. Eu lembro que o Lucas foi em cada produtor da cooperativa e identificou algumas coisas, produtor que não era produtor, né? Comecei a conhecer cada produtor. Nos últimos 2 ou 3 anos de doação de mudas, a gente estava em época de pandemia. Nenhum produtor foi buscar não é que nenhum, um representante ou 2 ou 3 da organização, da associação, foi buscar essas mudas lá e eu disse, olha, está aqui a documentação. Aí eles me entregaram a lista de produtores, me traga isso assinado. Poucas trouxeram de volta. Aí eu tenho, às vezes, a notícia que o produtor que está na lista não recebeu a muda. Eu disse, olha, tem alguma coisa com a tua organização. Essa relação de confiança precisa ser fortalecida dentro das organizações. A gente tem que parar com isso de achar que produtor, que associação e cooperativa não funciona aqui. Claro que funciona, mas é uma mudança cultural, né? Vai levar um tempo para mudar isso. E todo mundo precisa estar empenhado nisso, né? Todo mundo que está envolvido na cadeia tem seu papel, tá certo? Acho que eu não sei se ainda me faltou mais alguma coisa quanto ao Paulo Rodrigo. O vereador Paulo Rodrigo, pelo que eu entendi, ele apresentou a exposição de motivo e no final apresentou uma sugestão. Realmente essa relação da Ambev discutir preço com o produtor, ela existe. Aí o vereador Adalto solicita a palavra, mas antes eu gostaria só para complementar aqui essa parte de preço do Guaraná. Embora eu já tenha essa resposta em outro momento na emissora de rádio, mas eu gostaria que a Miriam, em nome da Ambev, aqui no plenário, que fique aqui registrado nos anais da casa, aqui eu vi que há interesse na compra do Guaraná, em especial orgânico. É bem verdade que o comércio ele é livre, o produtor ele está aguardando a melhor proposta. A gente já comentou aqui em debate que hoje o mercado está melhorando, ou seja, exportadores, laboratórios, outras empresas estão buscando informações sobre o Guaraná de Maués e já comercializaram. E aí a Ambev se põe aqui pedindo a prioridade dos produtores. Aí eu volto um pouquinho de realmente a Ambev tem um papel importante em Maués. Quando ela está instalada em Maués, emprega mão de obra, entre outras ações,
embora daqui a pouco eu quero tirar uma dúvida, embora eu já saiba, mas eu gostaria que fosse aqui debatida essa questão do convênio. Porque uma coisa é o convênio ajudar o município de Maués nessas ações. Outra coisa é a Ambev tirar do bolso, fora do convênio, e ajudar, mas esse é um assunto que eu vou tocar num outro momento. Aí, Miriam, se vier uma proposta de uma outra empresa, e vamos falar aqui do convencional, ofertando aí R$40, aliás, hoje já se comercializa R$40. Algumas empresas estão comprando o Guaraná. Eu digo empresas que fazem o beneficiamento. Posso citar aqui o Paulista, ele comprou a R$40, a cota dele pagou a R$40, né? Que ele beneficia, ele faz bastão, ele faz pó, enfim. Chegando a essa situação, a Ambev está disposta a chamar o produtor, ou qual é a recomendação que a senhora dá para o produtor? Ei, antes de vocês venderem, nos procurem que nós estamos dispostos a cobrir a proposta dessas empresas. Isso para nós aqui que temos essa motivação de valorizar sempre, não queremos fazer aqui leilão, mas aqui já foi dito que o custo do preço do Guaraná é elevado para manutenção da limpeza, etc. e tal. Então a empresa está disposta a chamar o produtor, a cobrir essa proposta, né? Fale se existe limitações, vocês têm essa autonomia, né? E também, eu gostaria de que ficasse bem esclarecido aqui. Hoje eu sou produtor rural, eu não estou associado, mas eu tenho aqui um mecanismo, ou sou produtor rural com a carteira, e de repente eu emito uma nota fiscal avulsa para a Ambev, ou com o meu próprio CPF. Eu posso vender diretamente para a Ambev. Eu estou precisando vender 3 sacos de Guaraná. A minha associação só vai entregar daqui para o final do mês. Eu preciso entregar hoje, porque eu necessito fazer o pagamento dessa despesa. Vocês estão de portas abertas para comprar esses 3 sacos de Guaraná. Se uma pessoa, um produtor rural, produtor de Guaraná, tiver 3 sacos de Guaraná para vender hoje? Sim, eu sei. Pela ordem, presidente. É porque eu elaborei algumas perguntas que seriam basicamente as que Vossa Excelência fez. E aí eu queria só complementar, que aí a Miriam já responderia de uma única só vez. Eu vou ser bem objetivo. Esses valores que foram apresentados, e aí me corrijam se eu estiver errado, de 35, de 45 para o orgânico e de 47 para o orgânico IG. 35, 37, 45 e 47. 35, Quando tá. tem IG, tem uma diferenciação ainda. Tá. Então faltou só 37 aqui. Esses valores são fixos? Essa é uma pergunta. Existe a proposta de cobrir outras ofertas, que é justamente o que o vereador Simoca acabou de perguntar. Existe alguma meta de compra local para esse ano? Se existe, quantos produtores ou associações estão credenciados atualmente para comercializar esse Guaraná? Era mais para complementar o que o vereador Simoca já havia perguntado. Obrigado. Senhor presidente. Só um questionamento. É o seguinte, sabe qual é a maior preocupação hoje do agricultor? Por exemplo, hoje é um preço, amanhã é outro. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. E aí ele se preocupa, né? Ele se preocupa, oscila muito. E a gente não tem um valor X, por exemplo, para ele se basear anualmente, que não possa baixar. Por exemplo, R$30 é o valor que não possa baixar. Possa aumentar, mas nunca baixar. Essa é uma preocupação muito grande do agricultor hoje, porque ele fica muito preocupado em relação a preços. Chegou a um determinado, eu não sei, teve um tempo que as pessoas deixaram de produzir Guaraná, né? Deixaram muito, e aí ficou uma situação, e eu lembro disso. E hoje não, hoje já teve aí um ânimo maior de as pessoas produzirem de novo o Guaraná. E isso para nós assim, é um incentivo muito grande e importante. E eu sei que a Ambev tem uma importância muito grande dentro dessa produtividade.
E a gente se preocupa em relação a isso porque hoje a Ambev é referência no nosso município. A Ambev é uma multinacional, ela baseia toda uma produção, então a gente se preocupa em relação a isso. Enquanto produtor, a gente ouve muito. Eu tenho alguns pés do Guaraná lá e a gente vê muito isso. Hoje eu faço parte de uma associação e a gente vem conversando e melhora assim. Mas esse questionamento também que o Simão falou, de algumas pessoas também não fazerem parte das associações, aí também é preocupante, mas principalmente esse valor fixo que eles não têm, a gente não tem na verdade, aquela segurança, entendeu? De um valor X que não possa ser mais baixo do que aquilo. Vocês não me interrompem, vamos por partes. Eu respondo uma leve de perguntas, aí a gente vai. Senão eu acabo perdendo foco. Eu já vou. Vamos por vez aqui. Bom, eu lembrei aqui de uma história, Lu, que eu quero que você me ajude a resgatar isso e eu faço questão de que você faça alguns comentários na visão do produtor e empresário, uma pessoa que tem uma visão de mercado, enfim. Mas eu lembro quando a gente estava discutindo o preço de Guaraná, a gente ia fechar em R$30. R$30 era 30% maior do que o preço de tabela do ano anterior. E a gente falou, ninguém vai ganhar menos que R$30. A gente garantiu isso em fevereiro deste ano. Fevereiro não, março. E aí o Dedé falou assim, aí tem alguns produtores, inclusive o pessoal lá do Marau, né, o pessoal lá do Cristo, 35, porque tem valorizado, beleza, a gente fechou em 35. Deixa eu te falar uma coisa, falei para ele, lá no final do ano, quando alguém der 36, 37, 38, você vai dizer que quer esse valor. Mas ninguém hoje está chegando aqui dizendo, olha, eu te dou 30, 35 reais. Ninguém. Além de a gente dizer que o preço que a gente pagava mínimo era esse, a gente disse, eu garanto a compra antecipada. Aí eu adianto. Claro que a gente teve alguns problemas aí na plataforma, a gente não conseguiu cumprir essa estratégia em 100%. Embora hoje a gente tenha 13 organizações, que me perguntou isso aí? Luiz Carlos, tem 13 organizações hoje envolvidas, eu não sei exatamente o número de produtores, mas se for considerar o banco de dados que nós tínhamos em 2019, com 12 organizações, nós tínhamos 360 produtores mais ou menos. A gente sabe que tem muitos produtores que vendem há anos para a gente, mas nunca tem o nome deles lá porque eles vendiam através de outro. E a gente quer mapear esses produtores, a gente quer garantir o preço. A gente quer garantir o preço para ele. Teve um produtor que foi me procurar esses dias aqui na porta, dona Miriam, estou com o Guaraná lá, mas eu não queria vender através da minha associação. Eles estão tirando X reais. Eu disse, mas o que ele está fazendo com esses X reais? Cabe a você saber e votar lá se vão. Vocês que definem quanto que vai ser retido pela organização e qual é a melhoria que essa organização vai trazer para vocês. Quero fazer um galpão. Se você acha que é justo, fortalece a tua organização. Porque sair, só no momento que vende, e depois que tu quer muda, depois que tu quer fazer parte de algum outro projeto, tu quer fazer parte lá da AGN, tu quer buscar outros mercados, e aí? Então, acho que meta de compra, deixa eu só responder logo o que o Luiz Carlos perguntou. A questão de compra, acho que cada caso é um caso, mas a gente já disse, qualquer volume, qualquer Guaraná que você tiver, nos procure. A gente está lá para discutir com você de acordo com a sua situação. A gente quer o Guaraná. Hoje a gente tem ofertado dessas 13 organizações 150 toneladas. Não é nem 50% do que a gente precisa. Aí a gente tem oferta de outros produtores de outros estados, de outros municípios. A gente vai comprar de outros, né? Apuí, Porcará, vários municípios. Mas ainda assim não vai atender nossa necessidade. A gente vai ter que ir para outros estados. Bahia? Não, Bahia não, porque ela não faz parte da Amazônia Legal. Amazônia Brasileira. Nosso compromisso é pelo menos com a Amazônia Brasileira. Aí pode ir para uma
faixa do Mato Grosso, essa zona produtora de Mato Grosso é Rondônia, ofertou o Guaraná. Claro que eles não terão o preço daqui, mas a gente quer o Guaraná. Ou vocês querem que o litro do Guaraná custe R$15? Quem vai comprar? Outra coisa, a gente tem recursos limitados. Tudo, uma questão de recursos para qualquer coisa é limitado. Se hoje eu tenho, que nem um comprador do Luca lá que disse que ia comprar e aumentar o preço, bom, pode até aumentar, mas a gente pode diminuir a quantidade de Guaraná que a gente vai comprar. E aí aumenta os nossos custos de produção. É simples assim, a conta de padaria quase, né? Se eu tenho de adiantamento, hoje a gente já tem na mão dos produtores mais de R$500 milhão, só para essa safra. Está nas mãos de, deixa eu anotei, acho que está umas 8, falta 5 ainda, né? Inclusive a cooperativa nem recebeu o adiantamento dela. Então assim, a meta de compra a gente tem sim, mas se o preço ficar muito elevado, a gente vai ter que diminuir o volume de compra, porque a gente tem um recurso limitado para comprar. Mas a gente está buscando sim negociar cada Guaraná que se produz. Isso é fato, mas acho que para cada caso é um caso. Não vou dizer de forma genérica, mas se algum produtor produzir Guaraná, já tem até um compromisso com a gente lá, e ele vai vender para outro, a gente tem que pensar que a gente está construindo um relacionamento também. O cara pode até vir dar um preço maior, só que ele vai embora e não tem compromisso nem contigo, nunca mais. Aí tu vai lá, tem situação, né? Tu vai lá depois de todo, olha, é o seguinte, estou com Guaraná aqui, não tem para quem vender. Quantas vezes o produtor me procurou lá na frente de casa, dona Miriam, pelo amor de Deus, Ambev está pagando, 2019 isso, Ambev pagou 24 o produtor, 30, e o meu Guaraná é R$7, tentando me pagar, o que eu faço? Pelo amor de Deus, dá vontade de chorar, juro por Deus. Mas como mudou? A gente está num mercado em que a oferta é menor que a demanda. Quando isso muda, aí ele vai entender a importância de se ter relacionamento, o compromisso. Porque quem vem comprar aqui para atender a sua demanda momentânea, ela vai embora e não vai voltar. Não vai pagar mais aquele preço que ela está. Ela vai pegar o teu preço e voltar lá e querer pagar de R$7. Mas eu quero a ajuda do Luca aí, porque o Luca tem uma visão muito legal de mercado, inclusive mercado externo, para onde ele vende. E a gente sempre conversa sobre isso, na rádio ele comentou algumas coisas, né? E eu acho que é importante ouvi-lo também. Luca. Bom dia a todos, aos excelentes vereadores, poder municipal, aos espectadores, já vejo alguns produtores de Guaraná, se quiser presente aqui. Se eu fosse falar sobre o Guaraná, eu puxava um monte aqui, já anotei várias coisas, vou tentar ser breve, não é a minha melhor qualidade, mas acho que é importante contextualizar o que hoje é o Guaraná, o que hoje é Maués, Amazônia, extrativismo, porque nós temos um conceito do agronegócio, que é o mundo desses produtores de soja que fazem 1/4 do PIB brasileiro, mas Maués não é assim. Pelo que eu conheço, os produtores de Maués eu poderia definir como neoextrativistas. E uma pergunta que eu me faço é por que o produtor de Maués produz Guaraná? Se 100 anos atrás só Maués fazia Guaraná e chegou a produzir mais de 1.000 toneladas de Guaraná, e o mercado era o bastão, Maués já fazia centenas de toneladas de bastões, aos poucos o mercado mudou do Guaraná como matéria-prima para o bastão ao Guaraná como matéria-prima para a indústria de concentrados, que hoje ainda é talvez 95%, 99% do mercado de Guaraná brasileiro. E que atende muito isso são regiões de agronegócios grandes, e Maués continua hoje como era 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então o processo que é feito em Maués continua da forma
na qual o Guaraná não era o insumo para concentrar. E se na época antiga o produtor plantava Guaraná, fazia a sua própria muda com a semente, porque o Guaraná era muito valorizado, então ele já fazia pensando em ganhar dinheiro. Hoje o produtor de Guaraná talvez produz Guaraná porque simplesmente o pai dele fazia, ou a avó fazia, e ele produz porque já tem plantio de Guaraná, né? Ou ele implanta um plantio novo porque ele recebe muda de graça. Mas eu desafiaria qualquer produtor hoje novo que quer começar uma atividade agrícola e dizer: eu vou plantar Guaraná porque vou ganhar dinheiro. Porque ele deveria gastar com mudas, gastar com a produção preparo da área e tudo mais, e o mercado não é dos melhores, né, dos anos passados. Então hoje o nosso produtor se encaixa nesse contexto, ele produz por tradição, produz um produto diferenciado, que não é bem o que o mercado maior busca, e a produtividade dele é baixa, muito artesanal, então esse produto é meio fora do contexto do mercado. E é um produto caro para produzir aqui. O custo de produção do Guaraná inclui a mão de obra, que no fábrico é a coisa mais pesada, um custo logístico para transportar o Guaraná até a cidade, e justamente naquela época onde os rios são mais secos, então o acesso à propriedade é mais difícil, às vezes caminhando pela praia, pela lama, com barcos pequenos. O Guaraná requer um investimento, o preparo da área, as mudas, o plantio, as máquinas, as roçadeiras. E a última parte do custo do Guaraná é o lucro do produtor. Então, o produtor, ele tem um custo para chegar àquele quilo do Guaraná. E eu acho que é importante no mercado se possa definir qual é esse custo, para que esse seja um preço mínimo do Guaraná. E quem sabe uma intervenção do Poder Legislativo, ainda que eu não seja muito favorável ao controle do mercado, mas poder dar uma indicação do preço mínimo do Guaraná de Maués, baseado em alguns dados, sabendo qual é o custo que o produtor tem que arcar. Acima desse custo, já vem o lucro do produtor. E acima do lucro do produtor já vem uma especulação. Então, se o produtor gasta R$20 para produzir aquele quilo de Guaraná e ele coloca mais R$10 de lucro, que é 50%, vendendo a 30% ele podia estar satisfeito. Conforme tem inflação, aumento de mão de obra, produtividade, esse custo dele aumenta, o lucro deveria aumentar, mas deve ter um valor que deixe o produtor satisfeito. Esse valor que nós definimos em março, junto com a MEB, com os produtores, foi de 35. Naquela época, o produtor falava: com R$35 por quilo eu estou satisfeito. Todos os meus custos de produção me dão um lucro para poder continuar a minha atividade. O que vier acima já é uma questão de mercado, que não depende do produtor, mas depende dos compradores. E essa questão de mercado tem que ser bem entendida para que os produtores não saiam prejudicados, deixando o lucro especulativo na mão dos intermediários, mas também que os produtores não sejam desvalorizados, deixando a maior parte do lucro na mão de intermediários especuladores. Então, se o preço hoje na beira, no beiradão, seja R$40, e o intermediário consegue pagar R$40 em dinheiro à vista ao produtor, e o produtor receber aqueles R$40 e sair satisfeito, e acho que é uma coisa razoável. Agora, que esse intermediário busque venda nos melhores preços para ele, é um direito dele como intermediário. Então, se encontrar ele no mercado que paga 50, pode vender. Se paga 42, de repente o mercado cai para baixo. Quem sabe aparece um monte de Guaraná vai para 38. É aquele risco especulativo desse intermediário.
E acho importante que a Ambev possa ajudar nessa composição e possa fazer esse monitoramento, onde a compra do Guaraná dela, via intermediários, e por intermediário eu falo também associações cooperativas, seja uma intermediação justa. Hoje, por exemplo, a nossa cooperativa acertou um desconto de R$ 1,50 por quilo. Se a Ambev pagar 35, a cooperativa repassa para o produtor 30,50. Se a Ambev pagar 40, repassa para o 30,50. E nós definimos isso como um preço razoável para cobrir os custos e as atividades. Então, essa questão de preço, eu acho que tem que ser bem entendida para que, às vezes, o produtor, que foi explorado nos tempos passados, nós temos que pensar hoje, ele não abra o olho e diz, está vendendo Guaraná lá para a Europa, R$70 o quilo, então eu quero 60. Sem entender que existe toda uma atividade de trabalho para chegar a esse preço, e esse é um preço que pode justificar. Então, eu acho que é importante que a Ambev possa intervir nessas intermediações com muita transparência, para que os produtores recebam justos, mas também os intermediários, que são figuras necessárias no contexto do Guaraná Oeste, possam receber. O vereador Simoca, que vem de uma família de intermediários, que senão isso na rádio, hoje existem produtores que vendem ou trabalham junto com o comerciante ao longo do ano, recebendo dinheiro, recebendo mercadoria, recebendo equipamento, e no final do ano eles levam a produção para esses comerciantes, e essa é uma relação que existe e que não pode ser ignorada. Pensar em cortar os atravessadores como se o atravessador fosse uma figura má não é a melhor estratégia. O que é importante é conciliar todas essas componentes, né, do universo do Guaraná de Maués, para que cada um possa se enriquecer de forma equilibrada e que o produtor, que é o elo mais fraco, também não seja prejudicado. A questão de mercado, né, se falava de valores que muda muito, é também porque o destino do Guaraná é diferente. Existe hoje um mercado para a indústria concentrada, que aceita um Guaraná com características variadas, não precisa ser um Guaraná especial, claro que tem que ter um mínimo de qualidade. Existe um mercado por pó, de compradores que compram Guaraná, descasca, beneficia, faz o pó e vende o pó no varejo, porque tem um monte de pequenos clientes que compram 100 gramas, 500 quilos, e ele busca Guaraná com qualidades melhores, mas também está disposto a pagar um preço diferenciado para esse Guaraná. Existe um mercado de bastão, que já foi muito grande e hoje está se enxugando ainda, e há de dezenas de toneladas, e está nascendo um mercado de pó de grande volume, de indústrias que querem comprar um pó de qualidade, mas que comprar em toneladas. Então, esses 4 mercados buscam um Guaraná diferente e estão dispostos a pagar um preço diferente para esse Guaraná. E é importante que o produtor possa entender em qual mercado ele quer se encaixar e oferecer o Guaraná da forma certa. Uma coisa que temos que tomar cuidado é que esses mercados não se misturem, para que um preço de um Guaraná especial possa ser entendido como um padrão de preço de Guaraná, e a indústria que consome centenas de toneladas está vinculada a pagar esses preços, né? Normalmente você pode acompanhar o preço do Guaraná no beiradão. Quando a safra começa, o preço está lá em cima. Aqueles produtores que são os primeiros a ter Guaraná chegam na cidade e vendem no melhor preço. Até então. Porque que compra, que faz o pó. E ele vendendo o pó caro, sabe que pode pagar para o produtor um bom preço para ter acesso àquele Guaraná. Esse preço normalmente vai descendo um pouco, porque depois daquela onda inicial de alta demanda do pó, os trabalhadores do pó terminam de comprar, o preço vai baixando, já entra compradores que vão fornecer para as indústrias, o preço dá aquela baixada e fica oscilando
dependendo das ofertas das empresas. Tive ano que esse preço foi lá para baixo, apesar da Ambev pagar um preço menor. Agora, falando desse ano, o preço não baixou. Esse ano o preço começou bem alto, mais alto do que o final da safra do ano passado, e esse preço não baixou. Então, hoje, a oferta da Ambev mínima de 35 já deveria ser reajustada, porque o preço que está sendo pago na beira já não é mais o preço do pó, já é um preço de indústria. Já tem pessoas comprando na beira quantidades grandes, e estão comprando em volume com preço elevado, provavelmente porque os compradores delas, que devem ser grandes indústrias, fizeram uma leitura do Guaraná esse ano e correram atrás. Com certeza, esse aumento do preço é responsabilidade da Ambev, porque ela botou logo e fez o primeiro passo. Que eu, em 20 anos que estou aqui, é a primeira vez que vejo um posicionamento firme, que inclusive atendeu e encheu as demandas dos produtores. Como eu falava, a nossa demanda em março era 35. Eles queriam dar 30, depois 32, e nós, não. Aí não, então vamos dar os 35, que vocês pediram. E ela fez esse primeiro passo, então provavelmente as outras empresas, quando viram isso, perceberam que aqui, se elas quiserem comprar Guaraná aqui, tem que acompanhar isso. Isso criou um mercado subido, muito bom para o produtor, né? Mas o que é importante é a Ambev consiga acompanhar essa questão aqui. Então, seria interessante que a Ambev faça alguma estratégia para definir esses valores, porque até então que foi falado que o mínimo é 35, mas que ela vai acompanhar o mercado. Mas esse acompanhamento não foi bem definido, então seria interessante que se possa definir, como falava a excelentíssima vereadora, o preço hoje é assim, amanhã é assim, sobe, desce, o produtor fica um pouco perdido, né? Se tivesse alguma forma de organizar isso, eu penso no Globo Rural, que todo domingo fala, a saca do café arábica foi tantos reais, a outra semana já mudou, depois já mudou. Mas é um preço que tem uma certa referência. Lá do café são milhões de toneladas no Brasil, e Guaraná, na verdade, muito menos. Mas quem sabe... E as vendas são full time, né? Pá. O Guaraná não, o cara quer segurar até o momento que tiver o maior preço. Eu acho que a estratégia também fizer o preço no começo, não foi a melhor. Só para a gente voltar aqui para o assunto em pauta, a gente tem um horário. E aí a Miri já respondeu, pelo que eu pude entender, cada caso é um caso, então essa questão de cobrir a oferta, eu falei bastante em questão de limitações, e disse também que nossa intenção não é fazer leilão, mas que realmente a Ambev firmasse esse compromisso, se houver possibilidade, de realmente comprar toda a produção de Guaraná de Maués. O recurso gira no município, né? Então, eu, como presidente da Comissão de Agricultura, como produtor de Guaraná, eu sempre defendi a importância da gente manter no nosso município as empresas que diretamente contribuem com a economia. E a Ambev, ela é enxergada por mim dessa forma, né? E havia dito também que hoje o mercado está livre, né? E, lógico, havendo uma oferta melhor, as associações têm o direito de buscar esse espaço, de tentar conseguir um valor melhor e obter mais lucro na sua produção de Guaraná. Então, da minha parte, pelo menos da minha parte, não sei se vocês ainda... a outra pergunta, Miriam, que eu fiz é em relação... essa, na realidade, eu quero tirar a minha dúvida para mim, a partir de hoje, divulgar. Se o seu José está lá com 3 sacos de Guaraná, está com dificuldade em relação com a associação, a Ambev abre as portas para comprar esse Guaraná, ou teria que realmente procurar uma associação, etc. e tal, para que a gente possa então entender de fato se é possível comprar direto do produtor rural
independente dele ser associado? Eu acabei de falar que cada caso é um caso, mas a gente está disposto a comprar todo o Guaraná que nós temos. Certo. Vereador Adalto tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, Emílio. Bom dia, nossos caros amigos vereadores. Bom dia, nossos amigos que se encontram na galeria. Serei bem breve, Emílio, bem objetivo. Não sei se de algum momento eu tinha falado com você sobre isso, Emílio, mas uma dúvida que me paira bastante. Eu acho que, quando a gente falou logo no início sobre fechar o preço do Guaraná, como vocês fizeram no início do ano, bom, valoriza mais ainda o Guaraná, até porque a concorrência gera concorrência, melhora a qualidade, enfim. Mas é difícil você conseguir chegar a um preço final. Eu nem sei como te falar como é possível chegar ao preço final. Porque vocês automaticamente botaram 35, com certeza o outro vai botar 37, vai botar 40 e assim sucessivamente. Mas o Simoca acabou de fazer a pergunta que eu queria fazer. A gente, se o seu José, como ele mesmo mencionou, quisesse vender uma saca, 2, 100, 50, 200 quilos de Guaraná para a Ambev, se era possível. Eu não sabia que era possível, agora acabei de saber que sim, inclusive para ato de divulgação, porque muitos não sabem. A gente que anda por essas calhas de rios aí, a maioria para ali pela beira já e já passa para o atravessador pela facilidade de adquirir o recurso e já fazer suas compras ali, já voltar para a sua base. Então, sabendo que pode ser vendido diretamente para a Ambev através do CPF do cidadão, porque hoje mais de 50%, eu acredito que até 70% dos produtores não são associados. Ou se são alguns, estão com problema em associações. E aí a Ambev acaba perdendo essa produção para o atravessador, que na maioria das vezes não vende para o mercado interno, e sim externo. Então a gente valorizava mais o produtor aqui dentro, geraria emprego e renda para o município, que eu acredito que a Ambev, o objetivo maior dela é esse, Uma outra sugestão, e você me disse se é possível ou não, que é uma coisa que em época de campanha eu ouvia muito, e a gente que era bastante, eu acho que você só conhece a realidade do produtor quando você começa a conversar com ele, começa a visitar, sentar com ele, aí você conhece realmente qual é as necessidades. Era que a Ambev, se possível, colocasse em época de safra, em época de produção, uma tenda para atender diretamente os produtores da beira do rio, até porque facilita muito, Eu também não sei como é que funciona, Miriam, a questão da burocracia, qual é o prazo, se um produtor quiser levar direto para a Ambev, fornecer direto para a Ambev, se tem um prazo para receber, como é que funciona todas essas burocracias aí. Mas sugerindo já para a Ambev, e aí você só me responde se possível, senão até em algum outro momento, se é possível, não deve ter uma tenda durante 2 meses ou 3, em época da safra, ali na beira do rio, para que o produtor chegue direto com ela lá, já negocie, e aí seja feito através de conta, ou acredito que não em dinheiro vivo, mas através de algum vale, algo do tipo, para que a gente possa facilitar a vida do agricultor. E aí, já digo a vocês, vocês ganhariam muito com isso, tirariam um pouco do atravessador, que eu não sou contra, eu acho que todo mundo tem direito de arrumar um meio de ganhar a vida, mas muitas vezes sacrifica o agricultor, em termos de preço. E aí a Ambev chegando com essa facilidade lá, com certeza atrairia bem mais. E aí deixa a pergunta aí, para que você possa dar uma resposta aí. Olha, eu confesso que é uma das coisas que a gente também discutiu, Acho que junto com os produtores também, eu acho que é uma oportunidade. A gente tem muitos produtores que falam assim, se eu já consigo fazer contrato com a Ambev, já consigo, eu estou na minha organização, eu não vou para a beira, já sei o preço que eu vou ganhar, eu só tenho que fornecer. E a organização, ela se organiza para fazer a entrega juntas e conferir. Eu acho que realmente a gente precisa, cada uma dessas sugestões, discutir como é o interessado que é o produtor. Eu acho que é possível? Não é uma estratégia que a Ambev tem trabalhado em qualquer outra situação. A Ambev atua com pequenos produtores em regiões bem... Você sabe que tem umas cervejas que é local, e
ele tem como base a mandioca, em regiões bem carentes, né, do Nordeste. A gente começou com uma cerveja em Pernambuco, aí ampliou, já tem vários estados, no Piauí, no Maranhão, e lá a gente compra mandioca do pequeno produtor para cerveja. E lá a gente também, mandioca vai para a fecularia manda para fora. Então lá, a Ambev para lá começou a trabalhar com pequeno produtor. Cerveja começou a trabalhar com pequeno produtor a partir dessa questão da cerveja local, né? São marcas locais. Lembrando aí que a origem de todos os nossos produtos vem do campo: cevada, lúpulo, milho, trigo, mandioca, tudo vem daí. Então a gente também precisa garantir essa qualidade, né? A rastreabilidade, tudo isso são processos que a gente precisa garantir. E assim, é uma questão que a gente pode pensar e ser possível. Acho que houve em algum ano, 1900 e bolinha, que a Ambev comprava direto do produtor, eu acho, em algum momento, quando era Antártica, a gente chegou a comprar, não sei, na época da Samasa, levava dinheiro em mão, quer dizer, hoje é impensável isso. Mas imagina só, a gente tem que sempre pensar nessa questão de organização, a gente tem que fazer o produtor trabalhar organizado. A gente tem estimulado isso, a gente sabe que é uma etapa. Eu lembro que, um exemplo bem aqui na frente do pessoal do Novo Alvorecer, a família Master, eles eram muito resistentes a vender via organização. Mano, teve um ano que ele vendeu o nome de um produtor, a produção de todos eles. Eu falei, olha, vamos procurar fazer uma organização, uma associação hoje. Eles têm uma associação lá, são poucos produtores, mas criaram uma associação, estão procurando se organizar. Basicamente são famílias, mas criaram, né? E estão se organizando para isso. Eu acho que é uma etapa, até o momento que, eu não sei, o Luca comigo tem uma visão disso semelhante, mas se é uma estratégia que vai ajudar a companhia nessa questão de alcance das metas de compra, a gente pode sim pensar nisso. Eu vou conceder a palavra para o vereador Ali, aí eu passo para o autor. Obrigado, Excelência. Agradecer a todos, aí, o Luca, a dona Miriam, presidente da comissão Civil do Rocha. Também sou filho de produtor, do Padir, Menezes, mas ele vende durante o ano beneficiado, como disse o Luca, em pó. Mas a questão da associação, de ver, inclusive tio meu, que entrega para a associação, essa entrega do Guaraná e ele receber só, às vezes, não sei se me tira dúvida, se é só em janeiro que a Ambev paga. Eu sei que há um prazo, há um tempo para ele receber. E aí, como bem disse o vereador Adalto Lopes, ele realmente ele quer o recurso, ele quer retornar, ele quer se manter. E aí, se a Ambev realmente não tiver um preço maior, ele tem esse prazo, que ele ainda espera, ele espera, porque não é imediato o pagamento. E ele entrega via associação, ele tem um prazo para esperar esse pagamento. E se no porto aí, os atravessadores estão dando um preço razoável, tenho certeza que ele vai entregar no porto o produto. E o preço, discutindo o preço do Guaraná, nós sabemos da dificuldade, sabemos que não é fácil. Tudo aumentou. Uma vinda, 2 vindas à cidade de Maués, ele gasta por mínimo R$400, R$500 em combustível. Tudo aumentou. Então é um preço, não é justo, um preço realmente a R$40, está sendo um preço justo ao produtor. Aí a senhora tocava no assunto da produtividade. Justamente ele quer produzir mais, mas justamente esse custo que não deixa de produzir mais. Ele tinha 10 hectares e hoje ele só trabalha com 5, porque 5 ele não pôde mais tirar do mato, porque é 2, 3 limpezas anual e ele não tem condições, às vezes, de pagar, porque uma diária, ele dando o custo, ele dando alimentação, sai no mínimo R$50 a diária de um cidadão a tirar. Então isso é o custo. Então ele quer produzir, mas ele realmente quer esse apoio. E às vezes ele já pega o dinheiro adiantado para se manter essa limpeza, e aí se o preço realmente estiver baixo, ele com certeza ele vai ficar em déficit. Então eu gostaria realmente que nós viemos trabalhar, como disse o vereador Martinelli, um valor fixo, para ele que tenha também esse cronograma, que ele tenha justamente
saber uma noção de quanto ele pode ainda gastar, quanto ele ainda vai tirar e quanto ele vai entregar o seu produto. Nós sabemos da realidade e é muito bom a valorização do preço. Esse ano, o preço do Guaraná que se inicia a R$ 35,00. Queremos que aumente, claro, se ele for beneficiar, se ele for fazer o bastão, é um custo maior de fazer o beneficiamento, mas ele também tem uma renda com certeza maior. Então, estamos aí ao lado dos nossos produtores, incentivando os produtores rurais a que não venha a desistir, que ele venha a crescer, mas ele precisa desse apoio. Tenho certeza que ele precisa do apoio. Obrigado, senhor. Rapidinho, Miriam, só para que você possa dar uma resposta bem rapidinho. Aí você falou a respeito do produtor entregar direto para a Ambev, tem essa possibilidade. Qual seria o prazo, qual o setor, o pagamento é na hora, quanto tempo qual a quantidade mínima de quilo que ele pode vender, ou se não tem isso, só para que a gente possa ficar sabendo e a gente mesmo já passar para o agricultor. Só antes da Miriam responder, que fique bem claro que está sendo transmitido pelas mídias, que a Casa Legislativa é super favorável às criações e fortalecimento das associações. Agora, existem os casos excepcionais que nem mencionou o vereador Adalto, de uma pessoa necessitada vender quantitativo de Guaraná de imediato. Aí a pergunta dele é muito importante, se a empresa paga na hora, tem um prazo, e eu falei também de limitações. Tem toda uma diretoria acima da mídia. Eu sei que a empresa é multinacional, as manifestações dela aqui estão sendo bem criteriosas, são bem cautelosas, desculpa, porque eu sei que as decisões não são tomadas somente aqui em Maués. Então, que fique bem claro que a gente parabeniza inclusive essas iniciativas. Esta casa recentemente fez um ato de valorização das associações, portanto, parabeniza a Ambev por estar incentivando os produtores rurais a comercializarem junto à empresa através dessas organizações. Mas existe realmente, como o vereador Adalto falou, casos excepcionais. Exato, eu acho que foi muito... O Simildo foi bem feliz nas colocações, acho que tudo depende, né? A gente não tem um caixa ali que está disponível para que a gente gaste a hora que a gente quer e o montante que a gente quer. Com as organizações, a gente consegue fazer isso com uma certa antecedência, né? Se programando, a gente tem um fluxo de pagamento, a gente tem plataforma, a gente tem uma central de suprimentos, não é tão simples assim. A gente já trabalhou no passado que a gente previa, olha, X produtores vão entregar dia 10 e eu preciso de tantos reais. Os produtores não apareciam naquela data, o valor era indisponibilizado novamente, aí no dia seguinte ele queria, ou depois de uma semana ele voltava, uma semana depois da data que ele dizia. Não dava certo isso, ficava... Eu acho que para cada caso, realmente, um caso depende da quantidade, depende se ele faz parte de alguma organização ou não, se não quiser. A gente vai ter que encaixar de alguma maneira, porque a única pessoa que está cadastrada no fluxo de pagamento ali, nosso hoje, são essas 3 organizações. E a gente encaixa aí na organização, no nosso pedido de compra, que já, vocês entenderem. Eu tenho um volume já acordado com a organização, eu tenho um pedido de compra. A cooperativa vai entregar 20 toneladas. Eu tenho um pedido de compras lá. Talvez a gente utilize esse pedido de compras para atender algum caso excepcional. No caso da cooperativa, as cooperativas elas têm um prazo de pagamento que a gente não conseguiu solucionar isso dentro da plataforma, que é de 30 dias. D mais 30, né? Entrega mais 30. Das associações, são D mais 1, ou seja, eles conseguem receber no dia seguinte da entrega. Não é na hora, porque acho que a gente não tem. No passado, a gente até comprou de algumas organizações, tipo, tinha um produtor que não tinha organização nenhuma, queria vender e, tipo, talvez o Simildo, como no finado Salles Rocha, ele recebeu um valor até antecipado pelo Guaraná que ele ia fornecer. Ele era um fornecedor indireto, mas era um fornecedor. Então, ele pagava de forma antecipada para o produtor. As organizações, elas têm esse papel. Elas recebem antecipado, elas podem antecipar, cada produtor ela pode
conseguir resolver essas situações de produtores que querem logo entregar isso. O melhor caminho é você tem que ter o bom senso das coisas e dentro da legalidade. Não pode fazer algo que não está previsto dentro dos nossos processos. Eu digo, para cada caso, a gente busca a melhor solução. Luiz Carlos. Presidente, eu abro aqui uma publicação da Conab, que é a análise mensal que a Conab promove, sobretudo com relação ao Guaraná. E aqui é apresentado que o Guaraná da Bahia, por exemplo, teve um superávit aí de 112,7% no preço com relação ao ano passado. E o da região norte, algo em torno de 13,7%. O que me chama a atenção é que os dados da Conab são dados já de algum tempo por nós, mauesenses, questionáveis, porque eles colocam todo mundo, né, de igual para igual, estabelece um preço lá, um preço que é controverso à nossa realidade. Eu não me recordo se o Luca participou, mas no ano de 2015 foi feita uma reunião lá da Embrapa, no auditório da Embrapa, onde foi discutido com os produtores essa questão do custo de produção, tentando botar no bico de lápis. Talvez não tenha sido ideal naquela ocasião, mas já se chegava-se a algo em torno de R$ 26, R$ 27 para se produzir um quilo de Guaraná. E aí, diante desse cenário de inconsistências, o que eu queria sugerir através da Comissão de Agricultura? Que nós fizéssemos uma provocação à Conab, porque não seria de bom tom a Ambev, por exemplo, criar esse dispositivo, uma vez que ela é a compradora. É importante que ela participe, ela, a Ambev, a Embrapa e tantas outras instituições, mas que nós, junto da Conab, criássemos um dispositivo que anualmente ele fosse atualizado por nós, né? E isso seria referendado pela Conab, porque senão, se a gente for utilizar como referência o preço base da Conab, o preço de Maués está excelente, porque ela está fixando aqui R$ 20,05 com o preço de referência, e está anunciado aqui que vai ser pago pelo menos R$ 35. Então é importante que a gente reveja esse instrumento o mais breve possível, de forma que a gente possa trazer mais transparência, sem dúvida alguma, para isso. E aí se falou também em limitação de recursos, e realmente, se tem uma coisa que não aguenta desaforo, é dinheiro, são recursos, né? Se você não souber aplicar ele de forma correta, e aí é importante a transparência, isso acaba nem aparecendo. O fato é, e aí eu já vou direto ao termo de compromisso. O último termo de compromisso editado, que é o de 2013, ele trazia no bojo dele lá a obrigação da Ambev contribuir com R$ 7 milhões, né, distribuídos de forma geral 70% é para o governo do Estado, que é para o FTI, são dois segmentos do FTI, e os outros 30%, que seriam 15% para a compra de Guaraná, e os outros 15% para algumas atividades ou atividades econômicas e sociais desenvolvidas pela própria empresa. E aí, Miriam, eu queria muito, nós como Câmara queríamos muito ouvir de vocês o que a empresa, talvez seja difícil a gente esmiuçar isso aqui, porque o tempo também já está bem avançado e a gente teria que ter um outro momento para dialogar um pouco mais sobre isso. Mas se a gente for botar a grosso modo, serão 21 milhões, mais de 21 milhões de reais ao longo desses 10 anos, que deveriam ser aplicados pela empresa como uma obrigação, certo? Esse recurso, esse termo, ele esgota-se o ano que vem, e aí é o momento de a gente rediscutir, atualizar e talvez já nesse termo de compromisso criar um anexo, vereador Simão, definindo detalhadamente como será aplicado esse recurso. Porque, vamos lá, embora tenha sido aplicado, ainda assim é muito tímido o resultado prático desses recursos. A gente vai numa propriedade do produtor rural, e como bem disse o vereador Adalto aqui, o barracão de Guaraná, por exemplo, é de chão de terra batida. Em maioria das vezes, é coberto de palha.
Como disse o vereador Paulo Rodrigo, o forno completamente danificado ali, sem condições de uso. É bem verdade que tem a responsabilidade, sim, do produtor. Não é porque eu não tenho investimento que eu também vou deixar a minha casa cair. Não é assim que funciona. Mas nós gostaríamos muito de poder contribuir com a empresa no sentido de amadurecer a aplicação desses recursos, um plano, talvez seria um plano estratégico de investimento voltado à cadeia produtiva do Guaraná. E aí eu vou mais além, que não se limitasse tão somente à cadeia produtiva do Guaraná, que fosse mais abrangente. E esses dias nós discutimos aqui, a Ambev tem a exclusividade, fruto desse termo de compromisso, de ter a sua marca evidenciada na festa do Guaraná, por exemplo. Mas se eu, como um empreendedor, um pequeno empreendedor, que quero vender o meu churrasco, que quero vender os produtos da Ambev, eu vou ter que meter a mão no bolso para mim alugar uma mesa, para mim alugar um freezer, para mim alugar uma cadeira. Então eu acabo não recebendo nenhum incentivo por parte da empresa que me obriga a ter o nome dela estampado. Então são pequenos detalhes que irão fazer sem dúvida alguma diferença, e talvez esse seja o momento oportuno de que a gente possa discutir isso. Eu já vi, não sou leviano, já vi em outros momentos a Ambev chegar aqui com balsas, com freezers, com cadeiras, com mesas, e ofertar isso àquele empreendedor. Já vi, isso já aconteceu em algum momento, ou em alguns momentos. No passado mais recente já não houve mais. Então nós gostaríamos inclusive de chamar a atenção para que esse ano pudesse de repente acontecer e a empresa pudesse ser realmente evidenciada, mas em contrapartida que esses investimentos pudessem realmente chegar lá para quem mais precisa. Portanto, eu entendo a limitação de recursos, sem dúvida alguma. A gente ainda enfrenta aí momentos tenebrosos que a economia vem engatinhando, a gente vem buscando aí avançar, mas ainda é muito instável. Mas aí com pouco recurso que se tem, a gente consegue, sem dúvida alguma, a partir de uma boa aplicação, ou talvez de uma aplicação compartilhada, ouvindo os segmentos, ouvindo a sociedade, ter o melhor aproveitamento disso. E aí eu finalizo me colocando à disposição para que, se já existe esse planejamento estratégico por parte da empresa, que pudesse disponibilizar para a Câmara, para que a gente pudesse fazer um acompanhamento, elencando aí, e aí eu já me reporto lá ao requerimento, que aí lá ele deveria trazer com clareza qual a expectativa de produção, qual a expectativa de doação de mudas, quais os critérios para a seleção do produtor, porque isso é algo que a gente tem que bater na tecla. Não dá para fazer do jeito que já aconteceu no passado, tu distribui aleatoriamente e aí tu chega na propriedade, está lá as mudas lá debaixo do jambeiro, debaixo da mangueira, ou foi plantada de qualquer jeito, ignorando os tratos culturais oferecidos ali, apresentados, seja ele pela Ambev, seja ele pela Secretaria de Produção, IDAM, Embrapa. Há muito disso também. Portanto, eu acho que são essas colaborações que nós tínhamos para o dia de hoje, e que a gente possa continuar avançando. É bem verdade que esse ano, e aí, vereador Adalto, é importante também que nós tenhamos cautela no momento que nós formos anunciar que a Ambev está comprando de todo mundo, porque de repente tu vai criar uma fila quilométrica lá, criar um transtorno para a empresa, e que daqui a pouco esse transtorno vai ser devolvido aqui para a Câmara, porque vão voltar a bater na Câmara. Então, daqui a pouco a gente pode informalmente conversar com a Miriam para ver qual é essa metodologia, porque, no mínimo, tu tem que ter um credenciamento prévio. Eu não posso chegar lá de qualquer jeito e dizer, está aqui para o Guaraná, eu vim trazer para vocês. Então, só avaliar essa questão aí, mas já adianto, presidente Simão, parabéns pela condução da reunião. Eu acho que foi tardia, sem dúvida alguma, poderia ter sido lá atrás, nós teríamos chance de dar as nossas contribuições, mas é bem verdade que nós conseguimos perceber que há avanços, sobretudo essa questão
do valor do Guaraná, saltando de R$ 24,30 para R$ 35,00, com a proposta de, dependendo do cargo, ser dado um valor ainda maior, ser ofertado um valor ainda maior, e com a proposta, e isso eu fiquei muito feliz, de a Ambev assumir o compromisso de absorver, se houver oferta, toda a produção do Guaraná de Maués. Eu acho que era esse o maior objetivo, e dessa forma a gente constrói uma política de fortalecimento para a cadeia produtiva do Guaraná de Maués, para a economia do município de Maués a 4 mãos. Muito obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para a Miriam, quero fazer também menção à indagação do vereador Luiz Carlos, reforçar um pouquinho aqui sobre a importância da gente discutir esse termo de compromisso, a importância de a gente manter esse termo de compromisso por mais 10 e mais 10, a importância da gente debater com a parte jurídica do governo do Estado. Eu não sei se uma audiência pública com a população de Maués para definir para onde vai esse recurso seria o melhor caminho, eu acho que não. Mas que a gente pudesse realmente elencar aqui as nossas prioridades. Mas, em princípio, assim, a minha sugestão é que a gente pudesse reduzir o percentual do governo do Estado. A Ambev, ela está em Maués, né? Então, vai para o FTI, vem para o Maués uma parte, uma faixa do FTI vem, mas uma boa parte vai para outros municípios. Então, que a gente pudesse pôr no nosso checklist de compromissos aqui, um dos compromissos, ir até a Cefaz, o setor competente do governo do Estado, pedir a renovação do termo de compromisso, porque o incentivo fiscal, eu acredito que ele vai continuar, é uma empresa de concentrado, está no Amazonas, né? Agora, o termo de compromisso, que ele seja renovado com a divisão dos percentuais, priorizando que o recurso fique em Maués. Então, 70% pode vir para Maués, através do governo do Estado, mandando ações, de repente a gente acha que é do governo, mas é proveniente desse termo de compromisso da Ambev. Assim também como eu quero evidenciar que a Ambev está fazendo assinou esse termo de compromisso, motivado pelo incentivo que recebe em isenção de impostos. Portanto, essa relação ela é muito bem-vinda da empresa Ambev, porque também se quisesse bater o pé, a legislação diz que tem que ser assim da parte da Ambev, houve sim da parte da Ambev a boa vontade de assinar esse termo de compromisso. Por isso vai sempre receber da minha parte assim, aquilo que for possível, respeitando os interesses dos nossos produtores rurais, para se manter essa empresa no município de Maués, que muito, através das suas atividades, aquece a economia. Por outro lado, e aí o vereador Luiz Carlos já disse que o tempo está avançado e realmente a gente já precisa encerrar a reunião, e aí de repente a gente faz uma outra conversa para falar mais sobre esse termo de compromisso e a questão das mudas de Guaraná. Porque é recurso público, né? Quem recebe as mudas de Guaraná está recebendo recurso público, né, da Ambev. É um termo de compromisso motivado por um ato público. Então, que haja um acompanhamento, eu não estou dizendo que não há, mas existe produtores, infelizmente, bom e o ruim. Como existe também em outras classes, que deixam as mudas apodrecerem, não plantam, etc. e tal. E às vezes esses são que mais brigam por cota, e que a gente pudesse regulamentar isso. Eu não sei se é uma legislação municipal, a gente pudesse regulamentar a forma que serão distribuídas essas cotas, porque quem realmente precisa, quem realmente merece, é quem tem sua área preparada, quem realmente tem produzido bastante o Guaraná, né? E a outra coisa que não preciso dizer, mas faço questão aqui, estamos aqui através da mídia, que nenhum produtor que quiser vender para outra empresa vai sofrer retaliações ou qualquer tipo de tratamento junto ao beneficiamento da distribuição dessas mudas. Eu acho que o comércio é livre, a Ambev está se colocando aqui de forma cautelosa, porém
há interesse de comprar toda a produção. Portanto, fique bem claro que não há uma limitação. Se tu não me vender o Guaraná, eu não vou também te atender com as mudas. Isso eu tenho certeza que não há. Mas a gente faz questão de mencionar isso nesse debate, para que vocês fiquem à vontade, mas que a gente defende aqui a relação, que eu já disse, que aquece a nossa economia com a empresa Ambev. Então, reforçando o que disse o vereador Luiz Carlos, vou ser a palavra agora para a Miriam, e aí a gente já entra nas considerações finais. Luca, queria falar alguma coisa? Não? Bom, só quero agradecer, eu acho que o assunto é bem extenso, né? Acho que de mudas a gente acabou não falando nada, mas a gente sabe que a gente vai ter nos últimos 2 anos eu comentei um pouco atrás, que a gente tem um processo de produção em andamento, um sistema de produção em desenvolvimento, o que acarreta também muitas vezes uma perda de produção ou produtividade, porque a gente está tentando descobrir a melhor maneira de fazer aquilo. As mudas a gente sofreu ano passado em relação à produção e esse ano idem. Então eu praticamente não terei muda praticamente para atender esse ano. Eu disse que a gente atender em 2.000 mudas cada organização que a gente está tendo contato. Nessa questão de produtor, a gente tem que ter um relacionamento, né? E pessoas que estão à frente, não tem condições de eu chegar para quem quer. Eu tenho uma demanda de mais de 80.000 mudas ou algo assim esse ano. Todo mundo quer, claro, é de graça, né? Agora você planta, você tem compromisso. Não quero atender ninguém que não tenha compromisso comigo. Sinceramente, quem vai fazer isso? Né? Então a gente vai priorizar realmente aquele produtor ali dentro daquelas organizações que a gente ainda tem um mínimo. Eu estou com uma área na fazenda também, a gente precisa ser uma área modelo, né? A gente também está desenvolvendo lá dentro, eu estou com minha área toda piqueteada só esperando a muda. Então eu tenho um número de mudas que eu preciso plantar lá, estou renovando os plantios, e eu vou ter um mínimo de mudas para doar. Hoje eu tenho 20.000 lá no viveiro, eu não vou conseguir doar 10.000 mudas, acho que é o máximo que eu vou conseguir fazer. Então aí essas mudas vão para os produtores que a gente já tem contato, estão organizados e dentro quem está preparado. Quem nem fez cova, não preparou nada, nem conte que não vai ter. Agora, a gente pode planejar isso no ano seguinte, né? Identificando já a questão das mudas, ampliando a nossa capacidade produtiva, né? Enfim, a gente pode sim pensar nisso. Emília, não querendo estender o tempo, mas me preocupou essa sua colocação. Esse ano não vai haver mudas. Temos de compromisso há um percentual para doação de mudas. E aqui eu não quero achar o culpado, eu quero aqui sair desse debate com as informações que eu possa também informar quando me procurarem. Sim. A gente está com um problema técnico mesmo. A gente teve um problema no nosso viveiro, em que eu mandei fazer a contagem esse ano, essa semana, para a gente ver quantas mudas nós teríamos. A gente, em reuniões lá com os produtores, a gente se comprometeu em disponibilizar 2.000 a cada organização e elas elegeriam que produtores iam levar essas mudas. E consegue cumprir com essas mudas? Creio que não. Se a gente fosse levar em consideração 2.000 para as 13, a gente não teria 26.000. Não tem. Eu sei que vocês então, possuem limitações, mas a gente aqui como poder público, temos o deputado federal Sidney Leite, se a gente tiver, vocês aliás, tiverem a autorização da diretoria lá em São Paulo ou outro lugar, nós teríamos hoje em Maués essas mudas produzidas com empresas particulares para não fugir desse compromisso. Isso não é previsto, senhor. Exceto se já houver dentro do planejamento e a questão dos convênios do governo do Estado. E esse termo de compromisso, se vocês não gastaram X, ou foi um prejuízo, vocês gastaram? Não, a gente teve um prejuízo. Veio uma praga, alguma coisa do tipo, não resistiu. A gente não conseguiu, sim, acertar isso. Eu estou tirando tudo. O que eu estou tentando fazer, não estou dizendo que não vai ter muda, a gente está com um número muito reduzido. E é uma coisa que a gente não prevê, que nem produção. Eu disser que eu vou produzir 20 toneladas e não tiver, em função das condições climáticas, etc., não foi uma vontade minha. Eu investi os meus recursos ali, a gente encheu o viveiro e infelizmente a gente não conseguiu atingir o que a gente previa, né, nossa meta. E uma coisa que eu já pensei
Eu entendo o quanto isso é importante dentro da cadeia produtiva, essas mudas, né? E o quanto o produtor também está interessado. Mas, infelizmente, não dependeu só de mim, né? Então, mas o que a gente pode tentar fazer é aumentar a oferta no ano seguinte. Né? A gente pode se planejar, construir uma outra, ampliar, coletar estacas a mais, que também já é uma limitação. A gente tem limitações técnicas também para atender. Hoje essas mudas estão saindo todas orgânicas, né? Não vai ser aquela muda. Se eu pudesse bombar elas fazendo do jeito que eu fazia antes, eu faria. Mas não posso. Hoje a gente está em outro sistema de produção, outro patamar. E a gente está buscando a melhor forma de produzir. Também a questão do... Acho que eu ouvi você falar sobre termo de compromisso. Ela não diz exatamente mudas, mas a gente entende que está dentro do contexto. E a questão de impostos não é só Maués, o imposto é do Amazonas. Na verdade, o maior volume nesses impostos está em Manaus, das unidades de Manaus, não de Maués. Então, por isso que o tema o Estado, enfim, nessas questões eu não vou entrar agora. Mas eu peguei um levantamento aqui de quantas mudas a gente doou nos últimos 2013 para cá, 2013 e 2021. São mais de 275 mil mudas. Se eu tivesse feito um plantio com 275 mil mudas, Luca, quanto nós produziríamos? Então, a gente realmente vê que questões técnicas são importantes. Né? Estou com demandas de muda até para outros municípios do Amazonas. Eu disse, cara, não tem como. Tem gente que quer dizer que quer fazer plantio lá, cuidar direitinho e plantar e produzir exclusivamente para nós. Eu disse, não tem como atender isso. E é isso, gente. Muito obrigada. Acho que o assunto, volta a falar, o assunto é bem extenso. Tem muita colaboração a ser dada. Eu acho que a gente se coloca também à disposição. Nem sempre eu vou ter esse tempo, me disseram que era meia hora, são meio-dia. Então, estou desde 10 horas da manhã aqui falando. E, enfim, a gente precisa... Muito bom dia, muito boa tarde, aliás, são exatamente, não ainda bom dia para você que está acompanhando aí o site Folha de Maués. Tivemos aí a participação aqui da reunião da Câmara Municipal de Maués com a Companhia de Bebida das Américas Ambev, discutiu o preço do Guaraná, estipulado a R$ 35, né? Conhecendo também o mercado, né, do comércio do Guaraná, semente, pó e bastão, muito interessante. E para você que está acompanhando, muito obrigado. Foi uma reunião muito importante, principalmente para o agricultor aqui do município de Maués, isso é muito importante. E com a imagem de Alisson Mota e reportagem ao Centro Pimentel, apoio técnico de Charles Mota, a gente vai encerrando a nossa transmissão aqui direto da Câmara Municipal de Maués. Um abraço a todos, muito obrigado e boa tarde.